boa noite. Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um programa Riqueza Pessoal. Esse é o programa de número 4 e hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Joel. E aí, Joel? Tudo bem? Como é que tá? Prazer é meu. Beleza. André Massaro novamente, o nosso Sempre. parceiro de sempre. Como é que estão as coisas, Massaro? Tá do mesmo jeito, né? E a semana, exceto como é que por foi? tudo que mudou, né? Exceto pelos assuntos que a gente tem para comentar. Quer dizer, não só... Hoje nós vamos explorar bastante o nosso convidado aqui, Claro. né? Mas sem deixar de dar importância para o nosso mundinho cão das finanças, né? Exatamente. Então, Selic 7,25%, 7,5%, né? Dólar subindo, expectativa de que corte de juros parem por aí. E é isso aí, né? É isso aí. Mais do mesmo. Então tá bom. O Joel Moraes, ele é o coordenador do Instituto Neymar, ele é ex-atleta, ele é professor, ele ensina e ajuda um monte de gente. O programa é super legal. A gente vai falar sobre riqueza pessoal, vai falar sobre a vida dele, vai contar um pouquinho sobre como é que ele fez para ajudar a montar o maior documentário sobre riqueza, que é o Código da Riqueza. E no final ele vai contar um pouquinho sobre como é a relação dele com o Neymar, como é que o Neymar toca o Instituto, como é que essas coisas todas funcionam. Então não saia daí, fique até o final, que a gente vai contar um monte de coisa legal hoje e vamos tocar o nosso programa contando os assuntos da semana, os nossos quadros e também conversando um pouquinho com o Joel. Vamos mostrar a foto na tela, por favor? Matheus, muito obrigado. Então, Joel, seja bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Pode voltar pra gente, por favor, Matheus? Conta um pouquinho da sua história. Como é que é essa história de ex-atleta? Como é que você foi parar no Instituto? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu fui atleta de natação durante muitos anos e durante esse tempo como atleta de natação tive a oportunidade de desenvolver uma mentalidade vencedora. Fui um atleta vencedor de nível internacional, defendi seleção brasileira. Depois eu virei professor na faculdade, porque a faculdade onde eu nadava, que é lá em Santos, ela tem uma equipe de natação. E eu virei professor daquela própria faculdade durante muitos anos, ministrei aula lá. E num dia, no primeiro dia de aula, eu encontrei com o Neymar pai. Ele estava lá fazendo faculdade de educação física, que ele foi aprender o máximo de informação que ele poderia absorver depois dos 40 anos, apenas com um objetivo, que era para ensinar o filho dele tudo sobre atividade física, sobre esporte, sobre alto rendimento. Ele não tinha nenhuma pretensão, e não tem, né, nenhuma pretensão de abrir uma academia, ou montar um time de futebol, ou gerenciar jogadores de futebol. Não, é apenas para ter conhecimento para explicar para o filho dele. Você vai contar isso para a gente com calma, a gente vai falar um pouco do Instituto, vamos falar um pouco do pai do Neymar, mas isso ele já era um atleta famoso? Ele já era uma promessa. Ele era, na época, o Santos dizia assim, o anúncio era assim, o Neymar é o próximo Robinho. Esse era o slogan. Assim. A gente lembra disso, né? Massaro, conta como é que tá o público aí, o pessoal já está entrando? Olha, já tem aqui um pessoal se manifestando, né? Então, dá uma boa noite aí para a Kátia, para o Jefferson, para a Júlia, que falou, não creio. Não creio em quê, Júlia? O que você não está acreditando? Conta para nós aí, né? O Fernando e, né, a Edislaine. Então é isso aí, pessoal. Aproveitem, mandem as perguntas, façam seus comentários, vocês já sabem, né? Quer dizer, o pessoal ainda está um pouco tímido, né? Eles não se acostumaram com a nossa presença aqui de quinta-feira. Né? Não, podem interagir bastante, façam as perguntas, comentários. O programa é um live, realmente é interativo. Perguntem e comentem o que quiserem. Eu trouxe como destaque essa semana pra gente, Massaro, um assunto, uma notícia que quase passou em branco, com certeza no mundo inteiro passou em branco, em São Paulo quase passou em branco. Vamos mostrar a tela. A notícia é essa aqui, ó. Falha do Waze agrava congestionamento em vias de São Paulo. Volta aqui pra gente, por favor, Matheus. Segunda-feira, São Paulo simplesmente parou. Então, aquilo que a gente estava ganhando com o Waze de canequinha nos últimos 2 anos, a gente teve um caos completo na segunda-feira. E isso lembra muito o Taleb, né? Lembra muitas ideias de fragilidade, de interdependência. Basta acontecer uma coisa errada. Exato. Assim, faz tempo que eu não venho aqui na Infomani fazer programa, essas coisas todas, né? Quer dizer, nós, os garotos de programa aqui. Então, eu perdi um pouco a intimidade com o nosso local, com o nosso ambiente, assim, para falar aquelas coisas que geralmente vem à cabeça. Né? Exato. Então, eu falei que foi uma cagada.
né? Um pequeno cagada. erro. É isso né? aí. Isso é feio, não pode falar essas palavras feias, assim, que nós estamos ao vivo num lugar de respeito. Mas antes de falar do Waze, eu quero mandar um abraço para Júlia Mendonça, que é uma das top blogueiras, youtubers e educadoras financeiras. Então, ó, todo mundo que está aí de bobeira, vocês vão lá no YouTube e assinam o canal dela. Não, e está convidada, hein? Porque já vem, na semana que vem, a Patrícia. A gente está conversando com um monte de gente legal, blogueiros. Com certeza. Quando estiver em São Paulo, dona Júlia, aqui, por favor. O Thiago Nigro deve vir aí até o final do ano, no começo do ano que vem. Então tá super convidado. Então, falando do Waze. Isso. O Waze. Eu quero dar um relato, pessoal. Estou de saco cheio do Waze. Né? Ele funciona, ele é legal, ele acerta mais do que eu. Mas, por exemplo, tem uma funcionalidade do Waze. Às vezes eu já entrei no fórum do Waze. E eu percebo que muitas pessoas do mundo todo pedem aquela funcionalidade. Eu acho que é uma funcionalidade importante e o Waze não está atendendo. Eu acho que isso abre espaço para um possível concorrente. E essa funcionalidade é você apontar uma determinada rua, um determinado lugar, para dizer assim, eu não quero passar aqui de jeito nenhum. Então, por algum motivo. O que evitar, que Exato. É muito importante. Quer dizer, traça todos os caminhos como se aquela rua não existisse, né? Então, por exemplo, no fórum do Waze eu vejo as pessoas pedindo isso pelos mais variados motivos. Tem desde gente no Brasil, obviamente pedindo por uma questão de segurança, falando, não quero passar porque lá é bocada, etc. Até, por exemplo, eu vi um cara, acho que devia ser um americano, europeu, falando assim, olha, eu dirijo um carro esporte, né? Deve ser uma Ferrari, alguma coisa dessa, e o Waze me bota para passar em rua que tem lombada. Né? Lombada. E eu não quero passar nesse tipo de rua. Então, esse é o tipo de funcionalidade, por exemplo, que tem que ter em São Paulo. E muitos planejadores urbanos estão ficando de saco cheio do Waze, exatamente porque o Waze está mandando tráfego pesado para ruas que não foram feitas para suportar tráfego pesado. Isso em várias cidades do mundo. Na segunda-feira aconteceu o oposto disso. Deve ter sido uma macumba, um hacking dos planejadores urbanos, falar assim, agora vamos tirar todo o trânsito das ruas secundárias e enfiar todo mundo de volta nas avenidas. Ainda bem que eu não estava aqui, eu estava fora de São Paulo nesse dia. Né? O que você acha, Jó, desse mundo maluco novo, em que as coisas são interdependentes e que uma dor de barriga na Indonésia causa uma queda na bolsa da China que acaba levando todo mundo pro buraco? Eu acho que é o que está acontecendo cada vez mais forte. E deixa a gente muito vulnerável, né? Muito. Então você vê, essa questão do Waze deixou a população aqui de São Paulo muito vulnerável e entrou em colapso com apenas um pequeno detalhe que fez toda a diferença. Isso cada vez mais acontece, Taleb fala muito. O quanto que a gente se torna frágil com esse tipo de fenômeno. Uma dependência muito grande. Eu vejo duas alternativas. A primeira, o Massaro até já passou por cima da solução, que seriam concorrentes. Se você tivesse 5 ou 6 softwares desse, né, na teoria das redes, você tem vários hubs ao invés de um só. Se um cair, o resto do sistema fica de pé. Então temos que ter concorrentes. Mas vamos ver por uma perspectiva talebiana. Quer dizer, qual que é a grande vantagem do Waze? É o fato de que todo mundo está conectado. Exato. E por todo mundo estar conectado, o Waze consegue ver onde que está com excesso, onde que não está, consegue ver se tem um cara que está andando com uma velocidade mais baixa, que pode indicar que ali tem trânsito. Então, não sei se tem espaço para concorrente nesse mercado, porque seria, talebianamente falando, um cenário em que o vencedor leva tudo. Nem que fosse tem um segundo, liquidez. Né? Eu acho que 5 talvez não desse, mas uns 2 talvez daria. O grande ativo é liquidez. Né? E só assim, eu queria fazer um comentário aqui, o pessoal falando. O Flávio Pinto pergunta assim, onde consigo 1% ao mês? Isso um dia depois da Selic ter caído para 7,5%. Onde que a gente vai conseguir 1% ao mês? Será que é tráfico de droga? Por aí. Na renda variável, né? É no risco, não tem jeito. Não sei, Qualquer coisa que Pirâmide. renda mais do que 7 e pouco, você vai ter que ir para o risco. Pirâmide Vão começar a aparecer essas promessas. Na década de 80, 90 era 5 ao mês, né? Que tinha as pirâmides aí e tudo mais. Toma muito cuidado, porque é um tipo de retorno muito acima da média, o que gera risco. É isso aí, Flávio. Para você vai correr dar tudo risco, certo. Fica tranquilo mas que, ó, você, beleza, hein? Para você correr risco, você precisa conhecer o que você está fazendo. Então, provavelmente, numa área que você domine, você conseguirá tirar um retorno acima da média. Isso pode te ajudar. Uma dica para o Waze é fazer o que o Taleb manda, redundância. Saia
e sempre se prepare para chegar uma hora antes. Eu tinha um voo para Curitiba na segunda. E use também o Google Maps. Tenha Isso, ele pode instalado, ser. apesar de que os dois usam o mesmo motor. O mesmo né? motor. Eu estava num Uber para ir para o aeroporto. Estava indo de Alphaville, que eu dei uma aula no McDonald's em Alphaville, indo para o aeroporto. E só consegui chegar na hora porque eu usei a heurística do Taleb de chegar uma hora antes. E eu ia fazer uma palestra em Curitiba que eu vou contar para os juízes lá da Lava Jato, que eu achei que era super importante, pelo menos para mim, super importante, e eu ia perder esse evento, né? Então, é isso. Vamos falar um pouquinho de riqueza pessoal, aproveitar que a gente trouxe o Joel aí, vamos explorar as opiniões dele. Joel, o que é riqueza para você? Você que passou meses ajudando a turma do Código da Riqueza a Qual fazer é o o Código da documentário. Riqueza? É isso Conta aí. Como é que a gente decodifica esse negócio? Como é que o Flávio Pinto vai conseguir 1% ao mês dele? O código, a gente teve um trabalho e continua tendo um trabalho muito extenso e muito valoroso, muito honroso. A gente entrevistou tanta gente e cada pessoa nos abasteceu com tanta informação preciosa e a gente levou um tempo para entender onde que está esse código. A gente conseguiu encontrar alguns padrões. Lógico, né? A gente não fala só de dinheiro, mas a gente fala o ambiente que a gente vive, os comportamentos que a gente desenvolve, as competências que a gente aprende e coloca em ação, a mentalidade que a gente desperta, a forma como a gente pensa. O senso de propósito é quando você entende de fato o que você faz e o porquê você faz. Tudo isso a gente percebe como riqueza e o maior de tudo, o dinheiro, que é o link, né? Que é a cola sobre todos esses aspectos. Então, não somente dinheiro é a riqueza, mas prosperidade, os vínculos que você faz. Pode parecer até um tema, uma forma de contar meio simples. E é, claro. Mas ela não é simplista. Não. Ela não é simplista. Todos falaram sobre a forma como eles colocam energia nas coisas, como que eles investem, a forma como eles pensam e sobre também a forma como eles se comportam. Todos eles falaram nesse aspecto, todos eles. E você já achava mais ou menos isso? Mudou a sua maneira de pensar? Como é que é a tua opinião? Para você, o que é ser rico? Para mim, ser rico é viver uma vida com convicção. Eu gosto do termo convicção. É um bom termo. Eu gosto da riqueza basicamente de três níveis. Ajudando sempre as pessoas, que minha atividade contribua na melhoria de uma sociedade melhor, que isso não seja um mártire para mim, que seja gostoso, por exemplo, estar aqui com vocês é muito gostoso, e que eu consiga monetizar, que eu consiga criar um motor financeiro através disso. Claro que você consiga... Olha, o que o Joel falou da questão do simples sem ser simplista, quer dizer, isso no fim é o cerne da própria educação financeira. A educação financeira, nós que estamos na área de educação financeira, a gente sabe que é simples. Sim. Conceitualmente é simples, qualquer pessoa sabe. É né? isso aí. O problema é executar. Né? É aquela coisa assim, simplesmente, se você gastar menos do que você ganha, você já resolveu 80% do problema. Né? Mas e para botar isso na prática? Né? Como é que você executa isso? Então, é aquela coisa, eu sei que isso já começa a soar meio clichê, mas essas pessoas extremamente bem-sucedidas com quem vocês conversaram, se você vai ver, eles são campeões da execução. Né? Criaram um método, né? Um sistema mesmo. Né? Quer dizer, conseguiram pegar aquela coisaiada toda e botar em prática, coisa que, né, os outros vão ler todos os livros do mundo, assistir todos os cursos do mundo. Pode apostar, um monte de gente vai consumir todo aquele conteúdo e vai acabar não colocando aquilo em prática. Até porque normalmente são pessoas teóricas mesmo, né? Existe uma diferença muito grande entre executores e pessoas mais teóricas. Tem uma frase que eu gosto, que versa um pouco o que vocês estão falando, que é de um autor chamado Scott Adams. Ele fala o seguinte, perdedores têm objetivos, vencedores têm métodos. É isso mesmo. Ou seja, não adianta você só saber onde você quer chegar. Inclusive, Scott Adams é um cara que eu queria ver entrevistado um dia. Né? Isso. Porque ele é aquela coisa assim, ele virou um dos cartunistas mais importantes do mundo. E ele veio ele tem uma história cabeluda, assim, né? Só comentários da galera. Ó, o Lucas Marquezin Nepomuceno. Olha o que ele fala aqui. Quer ser rico? Comece a andar com maçons. Né? Espera aí que agora sumiu aqui o negócio. E aí, assim, quer ser pobre? Continue acreditando nessas bobagens aí. O que são essas bobagens aí? São as coisas que a gente fala? Deve ser. Defina isso aí, por favor, tá? Que a gente vai falar. Continue aí. Quem mais está falando?
Estão perguntando o que houve do dólar frente ao euro. Vamos falar do dólar. Estão pedindo para fazer análise da Uzi Minas. Aqui aí é em outro lugar, não é aqui não, tá? É outro programa, né? Falem sobre, ó, o Flávio, falem sobre bitcoins. Depois de querer saber como é que ganha 1% ao mês. Eu vou falar de Bitcoin. Nós vamos fazer um programa sobre Bitcoin. Eu tenho um método para gerenciar Bitcoins, vou ensinar, mas não vai ser hoje. Mas fica até o final, que nós vamos falar bastante coisa legal. Vamos falar do dólar, vamos falar da bolsa. O que mais que a turma está dizendo aí? Ó, segura aí. Tá dando tudo errado aqui. Vamos seguir aqui que eu vou tentar me achar com esse negócio, né? Joel, conta pra gente como é que é o Instituto. O Instituto é uma entidade sem fins lucrativos lá na Praia Grande, na Baixada Santista. A gente atende crianças e adolescentes em área de vulnerabilidade, oferecendo atividades educacionais e esportivas, tanto para eles quanto para as famílias, no contraturno da escola. Então, ele vai para a escola, depois que ele vai para a escola, ele vai para o Instituto, ou ele vai para o Instituto, depois ele vai para a escola. No horário que ele não está na escola. No horário que ele não está na escola. Legal. Todos os dias, 100% gratuito, muitas atividades. E a gente diz que esse, e eu concordo, esse foi o maior gol do Neymar. Que legal. E hoje vocês têm uma capacidade para 2.400 crianças. Nossa capacidade de atendimento é 2.400 crianças e já passou por nós, desde 2014, quase 3.500. Legal. E vão chegar no limite aí em qualquer momento. Rapidamente. Ótimo. A gente já operou com 2.400. E como é que funciona? A molecada chega, aí tem aulas, atividades... Eles chegam lá, aí eles vão para uma atividade educacional e eles ficam naquela atividade, por exemplo, em inglês. Aí eles acabam a aula de inglês, ele vai para uma aula de futebol. Na segunda, na terça ele tem aula de espanhol e aula de judô. Na quarta ele tem aula de informática, depois aula de natação. E assim ele vai mesclando. Então tem uma prática esportiva e um conhecimento. Sim, sempre nesse formato. Muito bacana. E eu sei também que vocês atendem os pais também. Isso. Nós vamos falar disso quando a gente for falar de plano B, lá na hora do empreendedorismo. Vocês ajudam os pais a se tornarem empreendedores, tirarem projetos do papel. É isso aí. Fantástico, muito bom. Vamos continuar então. De olho na bolsa. Vamos dar uma olhadinha no gráfico então. Esse aqui é o S&P, a bolsa americana, no gráfico semanal. Perceba que não dá nem para ver direito, mas essa semana a gente teve um gráfico, um candle de lado, totalmente de lado aqui. O mercado praticamente não mexeu essa semana, da semana passada para cá, de lado. Em algum momento nós vamos ter uma variação. É isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Mesma coisa, isso aqui é o gráfico semanal do Ibovespa, da Bolsa Brasileira. Então veja que a gente teve um candle de queda bem pequenininho. A bolsa caiu bem pouco. Caiu essa semana 0,56% de uma semana para cá, enquanto o S&P subiu 0,28%. Quer dizer, não é quase nada. E o VIX caiu essa semana. Quando a bolsa... Volta aqui para mim, Matheus, por favor. Quando a bolsa fica parada, o que acontece? A volatilidade cai. Por quê? Porque a volatilidade é uma medida de variação, de nervosismo. Quando a bolsa para, a volatilidade cai. Essa volatilidade, que é o VIX, pode voltar para a tela, por favor, Gabriel, ela é uma volatilidade dos agentes econômicos. Então, de fato, por mais que essa queda atual da volatilidade, esse mercado de lado, não seja uma percepção ou uma mensagem de tranquilidade, todo mundo está encostado com a bunda na parede, como a gente diz por aí, todo mundo está morrendo de medo, mas o VIX, a volatilidade continuam caindo. Pode voltar para mim, faz favor, Gabriel. O que acontece? A volatilidade ela pode ficar acumulando um tempão. Você vê que a volatilidade das empresas de tecnologia americana vem caindo há muitos e muitos anos. Mas quanto mais parado o mercado, quanto menor a volatilidade, maior é o risco. Basta de, em algum momento, evento. A gente estava falando do Waze agora há pouco. O Waze cagada, funciona perfeitamente, basta uma coisinha para o negócio ir por água abaixo. Problema e o mercado pode explodir para qualquer lado. Problema da indução. Exatamente. Né? A gente parte do princípio de que se tudo deu certo até agora, tudo vai continuar dando certo. Não só isso, todo mundo opera de olho no retrovisor. Então, no dia que surgiu o primeiro candle de alta do VIX, de aumento da volatilidade, algum tipo de história ou notícia que possa trazer volatilidade, as pessoas vão comprar a volatilidade, vão vender o mercado, eles vão fazer um movimento autorrealizável, autorreforçável, é um autorreforço, né? Então, temos que tomar muito cuidado, porque a gente está quase jantando na beira
do vulcão, né? Tem aquela imagem que é a imagem famosa de um cartoon americano de bolsa, que é um vulcão e o pessoal jantando ali na beirinha do vulcão. Né? Sabe-se lá quanto tempo pode demorar isso. Tá tudo calmo demais. Tudo calmo demais. O dólar, que deu uma subida forte essa semana. O que aconteceu, Massaro? Sei lá, tá a menor ideia. Vou contar para vocês então. O Tesouro Americano e o governo americano está mudando um pouco a política de emissão de títulos. Então, por mais que a taxa de juros lá não tenha subido ainda, já houve uma emissão em outro preço e isso indica que pode haver um enxugamento da liquidez. Quanto o dólar subiu, estava preso no congestionamento. Então, hoje subiu aí entre 2% e 3% aí na máxima, o que é máxima desde julho. De julho para cá, a gente não tinha um preço de dólar tão alto. Então, vamos ficar de olho. Pode ser também um ruído, não necessariamente um sinal, mas o mercado está calmo demais. Essa é a notícia, já havíamos falado isso na semana passada. Legal. Riqueza pessoal, esse quadro agora a gente vai conversar um pouquinho com o Joel, aprender um pouquinho com ele. Você que é professor, então, que é uma pessoa que eu acompanho no Facebook, acompanha ele no Facebook, vale a pena ler os posts, você que dá um super valor para o conhecimento, você acha que o conhecimento traz riqueza? Precisa estudar? Conhecimento é dinheiro? Se for aplicado, é. Aplicado. Aplicado. Quer dizer, o conhecimento teórico... Eu conheço várias pessoas que têm muito conhecimento, não aplicam e estão aí na pobreza. O Taleb concorda plenamente. Quer dizer, o conhecimento puramente teórico, ele não enriquece as nações. Inclusive, tem estudos lá de estatísticos e tal. Mas, com certeza, você aprender, fazer alguma coisa melhor, exato, pode gerar mais valor, pode fazer a tua hora valer mais. É isso aí. O valor só existe na aplicação do conhecimento. Conta um pouquinho da atividade de professor, como é que é? Eu fui professor durante muitos anos na faculdade, eu sou mestre, quase me tornei doutor pela Universidade de São Paulo. Em qual assunto? Em educação, né, e ciências do esporte, que é minha área de concentração. E eu gostei muito, aprendi demais, fiquei muito feliz, foi uma experiência incrível, mas em alguns momentos eu via uma certa burocracia em transformar todo aquele conhecimento maravilhoso em aplicação prática. Existe ainda, talvez nem tanto recentemente, mas existe ainda uma distância e um abismo entre a aplicação prática e o conhecimento teórico. O cara é muito teórico, ele defende essa parte teórica. O que é muito prático diz, não, mas aquele cara é muito teórico. Então, preciso navegar no meio, eu pegar aquele conhecimento teórico e aplicar, porque se não houver aplicabilidade da teoria, de que ela serve? A academia tem muito isso, né, de ser puramente teórico. O Taleb é um super crítico disso, a gente também é. A gente que vê ciência social, economia, administração, que é a nossa área, percebe a distância que a academia tem da vida Eu ouvi real. uma vez uma frase que eu não lembro quem é o autor. E se alguém souber quem é o autor, por favor, coloca aí para eu lembrar. Mas que falava assim, que toda abundância gera uma nova escassez. Né? Então hoje, por exemplo, a gente vive numa época de abundância de informação. Isso. Você tem toda a informação de graça. Ela vai fluir como a eletricidade no Se fio você elétrico. quiser trocar uma lâmpada, fazer uma bomba atômica, em algum lugar você vai achar a informação. Então essa abundância de informação, ela fez com que a informação não só perdesse o valor, como ela tem um valor negativo. Quer dizer, se você for tentar consumir toda a informação que está disponível aí, você não vai conseguir, de fato, fazer nada. E você perde tempo, né? Não produz, né? Então, a ideia de que a informação, aí não estamos nem falando de conhecimento, mas seria informação, né? Ela é poder, é riqueza, de fato não é. Hoje não. Hoje ela não é nem mais uma commodity, virou uma coisa de valor negativo, porque você abre o computador, é como se despejasse um monte de coisa assim e você fica paralisado. Exatamente. Lembrando que na década de 60, 70, o Warren Buffett pagava a mais para o Wall Street Journal mandar o jornal para ele antes, né? Ele recebia antes dos outros o jornal. E hoje em dia isso já não tem nenhum valor, é tudo absolutamente online, mas de fato, a educação e o conhecimento são riqueza, sem dúvida, desde que a gente transforme ele em riqueza. Exatamente. Né? Ele é o meio, mas não é o final, né? Exatamente. Precisa fazer a transformação. Legal. Essa semana, hoje, né, a gente já tinha até feito a pauta, o roteiro conversado, mas hoje o Joel soltou uma postagem lá no Facebook que eu achei muito interessante. Eu não vou nem colocar na tela porque são 17 itens que você postou lá, eu vou só
pinçar alguns, porque tem tudo a ver com riqueza pessoal. Fazendo um adendo, né, parando um minutinho, riqueza pessoal pra gente não é dinheiro, né? Metade do que a gente fala nesse programa é dinheiro, mas a outra metade são os outros recursos que valem tanto ou mais do que o dinheiro, que é a saúde, o conhecimento, o tempo, né? O tempo é um recurso extremamente raro, escasso, só tem uma direção, e a emoção, a energia e tudo isso. Então eu vou ler algumas passagens aí do que o Joel postou hoje no Facebook, que eu achei muito legal. 17 coisas mudaram drasticamente meus resultados de 2017. Então isso que é legal, é resultado. Primeiro, parar de beber me fez emagrecer 20 quilos, produzir muito mais em menos tempo e eliminou a indisposição. Então é isso, saúde, né? Saúde. 20 quilos, meu? 20 quilos. Mas isso foi antes ou depois de você virar atleta? Quer dizer, você teve uma fase pós-atleta que você voltou para trás um pouco? Eu sempre fui muito saudável, minha vida como atleta muito regrada. Eu sou um cara regrado. Aprende muita disciplina, né? O atleta treinava muito? Muito. Já cheguei. Quantas horas por dia? Eu nadava 12 quilômetros por treino. Caramba. Por treino. Ficava quantas horas por dia na piscina? Eu ficava umas 3 horas na piscina, 1h30 na academia, dava aí umas 5 horas diárias, assim. E eu sempre fui um cara com uma estética, um corpo, uma saúde muito boa, só que quando eu interrompi a minha carreira, quando eu encerrei a minha carreira, eu comecei a trabalhar, eu cometi uma falha que a maioria das pessoas cometem. Agora eu tenho que trabalhar. E eu esqueci da minha saúde. E nesse período, eu tenho 10 anos que eu estou parado, eu engordei 20 quilos. Hoje eu tenho um corpo que eu tinha há 10 anos atrás, o meu corpo ele reconheceu. E uma das coisas que eu fiz foi parar de beber, eu não bebo mais. Eu achava que eu tinha vida quando eu bebia, porque eu gostava de uma cervejinha, de um vinho, mas aí eu parei de beber. Mas não porque eu quis, porque eu coloquei uma meta, eu falei, enquanto eu não cumprir essa meta, eu não bebo mais. 2 meses depois, e antes de cumprir a meta, eu já não senti mais vontade de beber, e aí eu fui emagrecendo, então não tive mais indisposição, não tive mais nenhum problema orgânico, minha abordagem orgânica ficou cada vez melhor, voltei a entrar nas calças jeans que eu não vestia, e minha capacidade de raciocínio e de produtividade, ela decatuplicou, foi incrível. Foi incrível. Eu gosto de uma birita, eu tomo uma. Mas como eu tô com problema no ouvido, eu falei pra vocês, eu tô há uns 15 dias tomando remédio sem beber. E tô sentindo diferença, emagreci também e tô achando ótimo. É muito bom. Caramba, a gente vai ficando mais velho, eu já tô com 40 anos, você bebe no dia seguinte, você fica doente, né? Fica. Então quero ver se eu consigo também. Não sei se eu pelo menos evitar, né? Evitar bastante. Massaro, o que você acha disso? Você que também briga com a balança que nem eu, né? Há muitos anos. Eu passei por um processo, eu perdi 45 quilos, né? Agora eu dei uma engordada aí, porque eu estou passando por um momento pessoal, assim, cabeludo, quer dizer, a vida profissional descontrolou, felizmente no bom sentido. Sim. Quer dizer, aconteceu a mesma coisa com você, agora eu vou ter que trabalhar para valer, né? Quer dizer, ansiedade nas alturas, mas eu vou recuperar. Me aguardem. Não, mas você tá bem. Eu me lembro, uns anos atrás você era mais gordinho. Mas logo eu entro em cetose de novo, começa a queimar tudo. Legal. Né? Mas assim, você falou, por exemplo, a questão dos 40 anos, tá? Você tá longe aí, né? Mas eu que também já estou no Clube 200, o que eu queria dizer é o seguinte, isso vale não só para a questão de saúde, mas vale para um monte de coisa. É possível você estar em forma após os 40 anos? Eu não sou um profissional de saúde, mas eu converso com gente da área, etc. Eu sou um sujeito mais ou menos bem informado. Então, sim, é possível. Só que tem uma coisa. Quando você chega nessa certa idade, você não consegue fazer metade do esforço e ter metade do benefício. Quer dizer, ou você vai com tudo, ou é melhor você nem fazer. Então não dá, por exemplo, para você ter aquela vida quando a gente é mais novo, do tipo assim, vou me alimentar bem 4 dias por semana e enfiar o pé na jaca nos outros 3. Se você fizer isso depois dos 40, esquece. É melhor você enfiar o pé na jaca todo dia. Então assim, o corpo responde, você consegue desenvolver massa muscular, consegue fazer um monte de coisa, mas você vai ter que ser muito, muito estrito. E essa lógica, por exemplo, que, vamos dizer assim, do fitness dos 40 anos, eu traria essa lógica hoje para um contexto de investimentos. Selic 7,5%. É isso aí. Porque antigamente como é que era? Você botava o dinheiro em qualquer porcaria, rendia. Que nem com 20 anos de idade. Né? Que nem nosso amigo do 1% ao mês. Antigamente você ia a qualquer fundeco de banco aí, era mais de 1% ao mês. Exato.
Hoje, do jeito que o cenário está desafiador por conta da taxa de juros, vale a mesma lógica. Quer dizer, não dá para você fazer metade do esforço para ter metade do benefício. Então, aquela coisa assim, ó, se eu conseguir ter aí tantos por cento, tá bom, que é metade do benefício. Não, não tem. Ou você vai fazer direito e vai conseguir alguma coisa, vai fazer as coisas direitinho, ou é melhor você largar de vez. Quer dizer, vai, pega a grana e torra, né? Legal. Eu destaquei alguns outros pontos aqui nos 17 coisas que mudaram drasticamente. O item 5 é banho de contraste todos os dias. Me coloca 5 vezes mais disposto para iniciar o dia. O que é isso? É banho gelado? Quente frio? Quente e frio. Eu fui... Que coragem, hein? Eu fui para os Estados Unidos agora em julho e eu comprei um livro que eu super recomendo, que não está ainda em português, do Tim Ferriss. Ele é ótimo, tá? O Massaro adora ele. É, Two of Titans. Sim. Então ele É o investigou... penúltimo livro dele. Ele lançou outro agora, Mentors, coisa de algumas semanas. Isso. Aí, né? E aí ele entrevistou 111 grandes que ele chama de world class performers, né? Então os caras que dão desempenho pra caramba, e ele verificou que muitos deles tomavam um banho de contraste. Eu estava lendo aquele livro, ou seja, eu tomo um banho quente e logo em seguida eu tomo um banho frio, que tem uma reação fisiológica muito grande, a disposição aumenta, você libera hormônios que te deixam em prontidão, em estado de alerta. E logo quando eu li esse livro, eu passei a madrugada lendo, cheguei em São Paulo, tinha uma reunião logo em seguida e eu aluguei aquele espaço do aeroporto. Eu falei, vou testar. E estava frio. E eu tomei o quente e o frio e eu me senti absolutamente mais disposto. Energizado. Depois daquele dia, todos os dias. E super recomendo para qualquer pessoa. Você já viu alguma coisa do Wim Hof, aquele holandês maluco lá que fica meditando no gelo? Que mantém, né? Outra pessoa também que faz ter isso coragem, é o Anthony viu? Robbins também O faz Anthony isso. Robbins faz. Faz isso. Eu vou tentar, eu prometo que eu vou tentar. O 8º que você colocou é ler 3 vezes ao dia, me faz devorar em média 6 livros por mês. Caramba, eu acho que eu não li 6 livros esse ano. Talvez tenha lido, mas você lê tudo isso mesmo? Leio. Eu gosto muito de ler. E para no meio do dia. Sem culpa e... Ah, sim, eu tenho uma rotina. Então eu leio de manhã, eu leio antes de ir para o trabalho, quando eu estou ouvindo ali uma música, estou tomando café, eu leio. Geralmente o livro da manhã é um livro em inglês. Então é um livro que eu fico lendo. Eu trouxe muitos livros dos Estados Unidos, então estou lendo um livro em inglês. Aí meio-dia, porque eu fiz lá o curso do Antifrágil. Legal, legal. Meio-dia toca meu despertador, você tem que ler agora. Da meio-dia à 1h eu leio de novo. E à noite, antes de dormir, eu leio no Kindle. Então eu leio livro físico de manhã, livro físico à tarde e Kindle à noite. Fantástico. E eu leio rápido, eu consigo ler 6 livros em médias por mês. Legal. Podemos perguntar qual é a leitura do momento ou isso seria muita indiscrição? Eu estou lendo agora Rancharan, que é um professor de Harvard. Eu estou lendo Know-How. Eu acho que ele vem agora para o HCM. Ele vem agora também. Eu estou lendo Rancharan. Estou terminando Two of Titans. E o último livro que eu li foi um livro que eu também tenho uma leitura um pouco mais tranquila, também mais gostosa. Sobre gestão de carreira, eu estava lendo Max Geringer, que eu gosto que ele também fala simples. Isso me ajuda também na minha gestão dentro do Instituto. Legal. O item 14 é o item ler sobre economia comportamental fez com que eu entendesse meus comportamentos frente ao dinheiro e ficar isento a riscos inconscientes. Em suma, 0 de dívidas. Taleb e Daniel Kahneman. Fantástico. Ler isso aí e entender por que eu tomo decisão. Não faça dívidas. Não faça dívidas. Não controlar riscos. Isso também é muito no teu curso. Controlar riscos, administrar os riscos antes de fazer alguma coisa, né? Deixar de fazer as coisas ao invés de começar a fazer coisas novas. E nós falamos semana passada, fizemos um programa de economia comportamental em homenagem ao Thaler, que ganhou, né? O Richard Thaler, que ganhou o Prêmio Nobel de Economia pela economia comportamental. E é isso, vieses, né? Isso. A gente cai em um monte de viés cognitivo, explicamos, então ter consciência disso, conhecer a economia comportamental nos ajuda muito nesse sentido. Legal. Então viram que não tem desculpa, né? Precisa, para ter alta performance, precisa fazer coisas diferentes acima da média. Eu prometo que eu vou começar a tomar banho gelado. Gelado não, eu já fiz essa promessa e falhei, então eu não vou prometer de novo. Mas dia, quem sabe? Eu já tentei também, não consegui. Legal. Agora, investimentos antifrágeis. Vamos falar. Selic a 7,5%. Massaro, como é que a gente vai ganhar 1%? Como é que nós vamos conseguir esse 1% agora?
Complicou. E não é só isso. Se você fizer a conta mesmo, se você tirar o imposto de renda, se você tirar a inflação... Não vai sobrar nada. Vai por 3, 4% ao ano e olhe lá. O quanto que é a inflação? Hoje está 3. 3. Está um pouquinho abaixo de 3, na verdade. Um pouquinho mais baixo, 3%. Então sobra 4,5%. Dos 4,5%, quer dizer, dos 7 pontos tem imposto. Então vai pagar 20% sobre 7,5%. Se sobrar uns 3 aí, tá muito bom. Então vai sobrar 3% ao ano. É isso aí. É isso. E no mundo é assim, né? No Japão é zero, às vezes é negativo. No Brasil ainda a gente consegue ter taxa real em título público, coisa que não existe em lugar nenhum. Então, assim, o pior de tudo é isso. Nós somos ainda um povo privilegiado, né? É uma taxa alta. Então, eu sei, galera, desculpa, lamento desapontar vocês. Eu sei que... acredita, aqui todo mundo queria ganhar 1% ao mês, né? Real de preferência. A gente Quem souber, manda aí para nós. Tá? Não, dá para aprender coisas diferentes e tentar melhorar o retorno, mas muito difícil. Quem tiver uma resposta convincente e que faça sentido, e que não seja picaretagem, e que não seja burrice, manda para nós. E a gente faz um comprometimento aqui. A gente pega o Zen Economics, a gente pega o Código da Riqueza, a gente pega todos os cursos que eu já fiz, a gente tira tudo do ar. A gente fala, realmente não serve para nada, isso aqui né, é obsoleto, né? Não, o pessoal tá meio quieto agora, né? Quer dizer, estão só falando assim palavras de apoio, né? As coisas que foram faladas, de disciplina. A única coisa, a Carolina, por exemplo, que ela fala do mindfulness, né? Ela tá dando um recado para alguém. Mindfulness é outra coisa que eu vou e volto. Eu começo, paro, não consigo, aí eu começo a pensar em outra coisa. O item número 9 aqui, eu acho, do Joel, era meditar todos os dias, né? Você medita? Tem meditado? Todo dia. Faz quanto tempo você está meditando? Eu já medito desde que eu era atleta. E a meditação, para mim, me ajuda a esquecer todo o barulho da minha mente. Eu escuto o meu corpo. Tem gente que fala, elimina os teus pensamentos. Eu fico escutando o meu coração, eu fico escutando minha respiração, eu fico escutando... o sangue passando pelo meu organismo, pelo meu corpo. Isso elimina todo o ruído e tem sido incrível. Quando eu tenho que me colocar numa prontidão, eu consigo utilizar essa técnica. Você já tentou, parou, eu tento, voltou? Volto, aí eu largo, aí eu vou de novo. Aí é aquela coisa, eu começo primeiro com 5 minutos, depois 10 minutos, depois 15 minutos, aí eu volto para trás. Né? Ó, pessoal, o fã-clube do Joel chegou, tá? Legal. Então, José Renato mandando um salve pro Joel, Matheus Dib. Valeu, Matheus. Valeu, José. Agora são os grupos do Joel chegando aí. Legal. Né? Legal. Eu vi que o Thiago Tico também estava por aí. Abraço para todo mundo aí. Um abração para todo mundo. Eu medito todos os dias há muitos anos. Hoje eu consigo chegar em estágios avançados de meditação mesmo. Sou muito satisfeito com isso. Melhorou totalmente a minha relação com a minha vida. Eu posso fazer coisas muito chatas no meu dia a dia por causa da meditação. Muito bom. Mudou mesmo. Eu tinha um problema emocional muito grande, assim, de desequilíbrio, de nervosismo e tal, e mudou radicalmente. Vamos falar agora sobre investimento antifrágil. Como é que foi produzir o Código da Riqueza e o que você aprendeu sobre investimento? Você que, como atleta, não aprendeu nada, né? Lá atrás, teve que ir aprendendo na porrada, aí que nem a turma que está aí, todo mundo querendo aprender. Nada. Fazer o Código da Riqueza está sendo assim uma oportunidade incrível, né? Porque eu, Thiago Nigro, o Ícaro de Carvalho, mostra na tela pra gente, Gabriel, faz favor aí, ó. O Código da Riqueza, depois vocês entrem, www.códigodarriqueza.com. Isso, a Júlia que fez o roteiro, o Daniel, o Ian que trabalhou todo na produção, assim, pessoas incríveis, o Hugo também que deu assim um gás tremendo. Foi muito bom. Eu, como atleta, não aprendi sobre investimento. Hoje eu sei que investimento, para mim, é aumentar cada vez mais o meu conhecimento. Porque eu entrei no Código da Riqueza por conta de todos os conhecimentos que eu tenho e da minha capacidade de pegar esse meu conhecimento e colocar em ação. Então, a quantidade de livros que eu leio e a capacidade de transformar essa leitura num método organizado, sistematizado e escrever ele rapidamente... E a capacidade de comunicar esses conhecimentos e colocar em ação foi o que mais chamou a atenção da equipe. Falou, preciso desse cara para ajudar nesse formato e colocar em prática. Então, para mim, hoje, o melhor investimento de todos que existem é o investir no meu conhecimento e aplicar tudo aquilo, porque isso dá um retorno muito grande para mim. Pode parecer, inclusive, um conselho, né, de programa de TV, Aliás, nós estamos num programa de TV. Mas qualquer conselho que a gente der aqui, né, vai ser um conselho de programa de TV. Mas o fato é que, no caso do Joel, como ele é professor, investir na própria habilidade é um bom investimento, porque faz com que a tua hora de trabalho
renda mais. E aí já não trabalha mais É por assim hora. que alguém ganharia, na verdade, 1% ao mês. É tendo uma capacidade de fazer o que faz muito bem Isso. e gerando muito recurso. Porque tentar ganhar dinheiro, fazer trade na bolsa, quando alguém me diz, Roxo, eu vou largar tudo para fazer trade na bolsa e eu não sei nada, a imagem que eu tento passar para a pessoa é assim, você está pegando um estilingue e indo tentar trocar tiro com o tanque de guerra do JP Morgan. É isso, é você no estilingue de um lado e o JP Morgan do outro lado com a máquina dele de moer gente, né? Então é muito, muito difícil. Vamos falar de empreendedorismo, plano B. Conta um pouquinho pra gente como é que vocês ajudam os pais dessas crianças lá no Instituto a descobrir um caminho e aprender empreendedorismo. A gente percebeu que muitos pais têm emprego informal. Né? Então, eles não... O que é um emprego informal? Eles não conseguem comprovar renda para nós. Então, ele tem emprego formal, não tem registro em carteira e muitos deles, grande maioria, então são empreendedores de primeira viagem. O que a gente faz? A gente ajuda, ensina conceitos básicos sobre empreendedorismo, recolocação profissional. Você dá uns treinamentos assim, né? Como tirar um projeto do papel. Exatamente. Né? Muitas pessoas têm aquelas ideias de chuveiro. Tive uma ideia, mas não conseguem tirar aquela ideia do papel, porque depende da aprovação das pessoas, porque não sabe o que fazer sequenciadamente, ou o que eu faço primeiro, os excessos que eu tenho que eliminar. E eu gosto muito, muito de ensinar as pessoas a como tirar a ideia do papel, porque há alguns anos atrás também eu quebrei, eu perdi meu dinheiro, o investimento errado que eu fiz, então eu coloquei todos esses aprendizados, porque sou professor de maneira sistemática, criei algumas maneiras de ensinar e faço bastante isso. O Massaro já ensina esse tipo de coisa há muito tempo, né? Desde a época de consultoria, empresarial, tudo isso. Montar um plano não é algo tão difícil assim, faz toda a diferença, né? Há controvérsias, né? Porque quando a gente fala de plano, por exemplo, o que as pessoas acabam vendo é aquele modelão formatado business plan. Isso. Né? Yes. E aquilo vira um negócio, vira uma espécie de fetichismo, porque o cara ele faz o plano naquele formato e ele acha que o plano é o negócio. Isso. Então é preciso dar um passo além, né? Quer dizer, às vezes a pessoa precisa fazer um plano de uma forma até um pouco diferente, saindo um pouco do padrão, mas é um plano que vai ser executado. Porque, de novo, o sucesso dessa galera toda, o sucesso de todo mundo que vocês entrevistaram, o sucesso de todo mundo que a gente conversa, que é de sucesso, é a execução. Né? Então, assim, o plano ele tem que ser... Conversar com a realidade. Quer dizer, ele tem que já prever como é que vai ser o passo além, como é que ele vai ser implementado. Tem uma frase sobre planejamento que eu adoro, eu sempre falo, uma frase do Mike Tyson. Ele diz assim, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Até levar o primeiro soco. Até levar o primeiro soco. Então, a gente tem que dar espaço para o próprio plano ter a mobilidade. Mas funciona? Você tem percebido que os pais estão melhores? Alguns que pegam as ideias conseguem ter algum tipo de desempenho? Como em qualquer lugar, né, Roxo? Você ensina para 100 pessoas, não serão todas que colocarão em ação, mas as que colocam, conseguem. Legal. E me conta, como é que é o Neymar? Ele vai lá, ele participa, como é que é a relação dele com o Instituto, com vocês? Conta um pouco mais. O Neymar é uma pessoa que eu admiro muito, gosto, reconheço o seu talento. Ele vai no Instituto, ele conversa com a molecada, ele é um cara que tem amor e entende que aquilo é um propósito. Tem muita gente que confunde com o Instituto, acha que ali é uma escolinha para revelar novos jogadores ou que é lavagem de dinheiro. Primeiro que não dá para lavar, você não consegue colocar o seu imposto no próprio negócio que é seu. E outra, a gente não quer revelar nenhum jogador de futebol, a gente quer dar oportunidade para crianças e adolescentes que não tiveram. E mostra a foto pra gente, Gabriel, faz favor. Uma foto bem antiga aqui, ó. É o Neymar, o Joel aqui com cara de molecão, o pai do Neymar, né? Isso e aí. Quem que é esse senhor aí? Esse é um outro professor, um grande professor de atletismo chamado Roberto Dick. Legal. Essa foto é de 2009. Legal, pode voltar aqui pra gente, faz favor, Gabriel. Então, ele é um cara que vai lá, ajuda, sempre que vem para São Paulo. A relação de vocês é bacana também? Muito bacana. A relação com o pai dele é muito bacana, Mostra muito a foto boa. pra gente também, Gabriel, do Joel com o pai do Neymar. Como é que chama o pai do Neymar mesmo? Neymar. É isso aí, seu Neymar. Ótimo. Neymar pai. Bacana. E o empresário, né? Porque ele planejou tudo isso, Um grande ajudou, empresário, né? visionário, uma Fantástico. pessoa incrível. Fantástico. Como sempre, voou, né? O programa foi bem mais longo que o programa tradicional. A gente está aqui há quase 50 minutos, aliás, é ótimo, né? Porque tinha muito assunto mesmo, 45 minutos. Então, primeiro, você teve com a gente lá, o Massaro também, no treinamento antifrágil, dia 30 de setembro. O que você achou? Foi legal? O treinamento, ele foi mais do que legal, ele foi surpreendente, porque
eu achei incrível a formatação que vocês fizeram, a forma como você conduz e como que é sequenciado. Mas as tarefas que ficam para depois, que você tem que fazer um acompanhamento, e tudo na vida é acompanhamento, treinamento, rotina, hábito. E as tarefas que ficam para depois, elas casam exatamente com aquilo que aconteceu no treinamento. Então, eu estava te falando sobre os alarmes que tem que deixar no celular e aquilo que ele conversa. Eu faço tudo. Eu faço. Todo dia toco o alarme, eu falo, opa, peraí. E aí o alarme dava uma notícia que eu tinha que tomar cuidado para não entrar em barca. Mais ou menos assim, tome cuidado para não entrar em barca furada. Isso. E não tinha nenhuma barca furada. Só que umas 2 semanas atrás começaram a aparecer as barcas furadas. E aí o alarme, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado. Ou seja, se construa antifrágil e se mantenha antifrágil. Muito legal. Que bom. Show Eu super recomendo. Massaro também, né? Nosso parceiro lá no Zen Economics, sócio, então também participou do treinamento. Eu tive, mostra na foto, a foto pra gente, por favor, Gabriel. Eu tive nessa terça-feira agora de manhã, lá em Curitiba, no TRF4, fui fazer uma palestra chamada Justiça Antifrágil. Pode voltar para mim, Gabriel. Justiça Antifrágil para os juízes desembargadores lá do TRF4 e da Lava Jato. Então, conversei com todos eles, estão julgando lá os políticos e conversamos sobre ética, sobre Taleb. Gostaram, aplaudiram, então ficamos de voltar lá para dar o treinamento. Muito bom. Foi muito legal. Queria agradecer, inclusive, a doutora Cláudia Cristófoli, que nos chamou lá, desembargadora, que é relatora da Lava Jato, nos chamou, leu o livro, é fã do Taleb, então um abraço para todo mundo. E uma mensagem final que o Joel escolheu, que é uma mensagem que ele gosta, que é forte e a gente acha que tem tudo a ver, né? Lê aí pra gente como é que é. Mostra a tela aí pra gente, Gabriel, faz favor. Eu não sei exatamente quem é o autor. Eu suspeito. Lê pra gente. Eu suspeito. Árvores fortes só crescem com ventos fortes. Eu suspeito que é do Martin Luther King. Eu suspeito. Legal. Volta aqui pra gente. O que você acha dessa frase? É antifrágil, Massaro? Total, né? É a essência do negócio, né? Quer dizer, aquela coisa assim, se uma coisa cresce levando porrada, essa coisa é antifrágil. Ela né? é forte, é isso mesmo. Muito bom. Gente, muito bom. Acabando o nosso programa. Foi um programa muito legal, muito rápido. Joel, muito obrigado. Eu que agradeço. Está sempre convidado, sempre que a gente puder apoiar pessoas que estão desenvolvendo o empreendedorismo financeiro, econômico e social, que estão realmente causando impacto, não só fazendo blá, blá, blá. A gente vai trazer aqui. Massaro, show de bola. É isso aí. Muito obrigado, gente. Uma ótima quinta-noite, uma ótima sexta-feira, um final de semana incrível. Semana que vem está de volta. Um abração. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço.